hoje vamos fazer de uma forma diferente. Hoje eu quero desejar a todos vocês uma sexta-feira abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira santa. Que o nosso poderoso Jesus possa levar muita saúde, felicidade, muita harmonia para o lar de todos vocês, para o nosso Flusão, que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, ok? Tudo de bom para todos nós, muitas bênçãos do Pai. Valeu, gente? Tudo de bom. Família, quero falar de Flusão hoje. Quero trazer para vocês um pouco de entendimento sobre essa atual situação do Fluminense e por que ela está acontecendo. E tem outros assuntos que eu vou trazer para vocês também, mas deixa eu mandar a vinheta vir logo, que eu quero começar o quanto antes. Conversar com vocês é bom demais. Segura aí que eu já volto. Tamo junto, família Tricolor! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não tenho como dimensionar isso, eu não vou cansar nunca de falar. Vocês são a mola mestra desse meu trabalho, desse meu projeto. Sem você, nada disso faz sentido. Muito obrigado, até porque estar com vocês é bom demais. Me fortalece. E é bom de montão falar do Flusão, né, galera? Poxa, eu quero começar abrindo para vocês sobre algumas partes da coletiva do Renato Gaúcho sobre o último jogo após a vitória sobre o Corinthians. Eu acho que tem algumas partes ali, cara, que passa despercebido para muita gente, mas eu acho que nos dá o norte do porquê a equipe evoluiu tanto com a mudança de treinador. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que conhecer, entender, para que a gente não volte a cometer velhos erros. Bem, eu não quero prejudicar o Fluminense. Você quer? Sabia que também não. Então vem comigo, vamos ouvir o Renato. Está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o campo, o tempo no campo. Tenho mostrado para eles, corrigido, elogiado eles na sala de vídeo também, como eu falei. Mas eu acho que o mais importante é os jogadores quando é justamente o que a gente tem pedido para eles, o que a gente tem treinado. Eu acho que essa confiança toda que eu tenho passado para eles é bom, porque no momento que você entra em campo com a confiança do treinador, você consegue render mais. E isso eu procuro passar para eles, procuro elogiá-los na hora certa, procuro corrigi-los quando precisa corrigir. Enfim, é um grupo que está se entregando, está se dedicando, sabe que a gente trabalha num grande clube, nós somos cobrados, nós somos exigidos, mas o que a gente quer é isso, que o nosso torcedor quer, é essa entrega do time em todos os setores, tanto na parte física como na parte técnica, na parte tática. Tá bonito de ver. Eu tenho parabenizado eles, como parabenizei eles agora no vestiário, porque é sempre muito difícil você vir aqui e ganhar do Corinthians. É difícil o Corinthians perder aqui dentro. Eles têm a força do time, tem a força da torcida, mas o time hoje fez um jogo, mais um jogo brilhante, um jogo de inteligência, onde a gente conseguiu mais 3 pontos importantes. Houve um erro de edição ali no início, mas deixa claro as intenções do Renato. Se a torcida está insatisfeita na arquibancada, é porque o time não está bem em campo. O time tem que corresponder para que a torcida fique feliz. Porque ele se coloca no lugar do torcedor. Se o time estiver bem, a torcida apoia e empurra. Se o time estiver mal, a torcida fica chateada. Então, se ele estivesse na arquibancada, ele também ficaria chateado. Então, aí já é um ponto positivo, se importa com a torcida. E outro ponto que eu noto muito, depois dessas falas do Renato, é que ele valoriza o elenco que tem. Ele não estaria escolhendo jogador para proteger e jogador para atacar, como fazia seu antecessor. Então, é muito importante valorizar o elenco, valorizar seus comandados, incentivá-los e mostrar a dimensão do nosso clube. É muito, como é que eu vou dizer, muito satisfatório poder defender um clube enorme,
como o Fluminense. Isso fica claro e os jogadores estão com essa consciência em dia, até mesmo porque o Renato não os deixa esquecer. A gente treina linhas baixas, bloco médio, bloco alto, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa. Eu sempre falo para vocês, meu time tem que ter coragem. Essa coragem eu passo para eles, essa confiança eu passo, treino eles na parte tática e sempre peço para que eles executem exatamente o que a gente tem treinado. E é assim, tem horas que a gente marca alto, tem horas que o bloco baixo, médio. Sempre respeitando o adversário, mas sempre procurando valorizar bastante a posse da bola. Eu gosto que o meu time valorize bastante a posse. E tem dado certo. Eu acho que apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar, eu acredito que a equipe vem fazendo bons jogos. A gente precisa melhorar, sim, a gente mesmo com as vitórias escondem às vezes muitos erros que muita gente às vezes não vê, mas eu como treinador eu enxergo. Eu procuro corrigi-los dessa forma. E onde que a gente pretende chegar, o que a gente pretende, a gente tem que buscar cada partida, independente da competição, são as vitórias. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, domingo é de novo o Campeonato Brasileiro, na próxima semana é a Sul-Americana no Chile. Cada jogo a gente pensa no adversário, o que é melhor, qual a melhor equipe que a gente vai colocar em campo, porque o desgaste é muito grande. A cada 3 dias, não é só do Fluminense, é de todo mundo, mas então a cada 3 dias fica difícil, tem o desgaste dos jogos, tem o desgaste das viagens, o pessoal não consegue dormir direito, então essas coisas todas prejudicam no futebol. Nessa parte, ele joga por terra aquela narrativa babaca que tentam colar nas costas do Renato. Muita gente aí do Império do Mal aí, os caras que torcem contra o Fluminense, os geradores de conteúdo aí de TV aberta, fechada, internet. Que o Renato não treina, o Renato é só rachão. O Renato é isso, o Renato é aquilo. E aí já deixa claro que mesmo sem tempo para treinar, ele vem fazendo orientação através de vídeos, quando pode vai para o campo e mostra o time atuando linha baixa, linha média e linha alta. Ou seja, o nome disso é esquema tático com variação de opções. Pode marcar a saída de bola, pode marcar no meio, pode marcar atrás. Então tem variações de opções, não é só ficar na retranca, dando bico para tudo quanto é lado, sendo humilhado por qualquer um. Não. Entendeu? Isso não é estilo Renato. Não faz parte do nosso, como é que eu vou dizer para vocês, do nosso método hoje em dia. Chega, isso ficou para trás. Outra coisa que ele chama a atenção e que eu gosto muito, é quando ele coloca que a vitória esconde muitos erros. Isso, isso tem uma fundamentalidade, isso é de uma grandeza, de um profissional de alta qualidade. Por quê? Nós conseguimos a vitória contra o Corinthians, mas se você prestar atenção no jogo, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, nós ficamos sem opções ofensivas. O time recuou demais. O ataque, na verdade, recuou demais. E aquilo atrapalhou nosso meio campo. Nossos zagueiros ficavam sem opções. Intervalo ele corrigiu e nós jogamos daquela forma maravilhosa que jogamos no segundo tempo. Conseguimos gols, conseguimos as vitórias. Então, é muito importante o treinador ter a percepção que mesmo na vitória tem que ser consertado. Entendeu? Isso é muito importante. E as conquistas, galera? Vamos ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, saudade da Libertadores, da Sul-Americana, do Brasileiro. Cada jogo é um leão. Vamos matar o leão por jogo, independente da competição. Para fazer projeção à frente é difícil. Óbvio que queremos ganhar as 3. Se deixarem, a gente ganha tudo. Mas vamos jogo a jogo, coladinho, que eu acho que fica mais à vontade pra gente. Esse é um pensamento correto, um pensamento vitorioso. É um pensamento de um treinador que está preocupado com a equipe,
estar preocupado com o clube e não em tornar a voz, falar bonito e querer todos os holofotes para ele, para poder aparecer. Entendeu? A vaidade do treinador não está acima do elenco, muito menos do clube. Isso é muito importante. Que satisfação ver isso. Dando bastante dentro de campo, e isso é fundamental, porque no momento que a nossa marcação começa no ataque, é lógico que a nossa defesa vai sofrer bem menos. Então é isso que a gente tem treinado, todo mundo tem se entregado nesse sentido aí, tem dado certo, não só pelos resultados, mas dificilmente o adversário cria situações nos jogos contra o Fluminense. Então é porque o trabalho tem dado certo. Mas hoje tem bastante opções, você vê que a gente muda. Eu falei, mudam 2, 3 jogadores a cada partida. Na quinta-feira passada, no Sul-Americano, nós jogamos com praticamente 10 jogadores diferentes e o time tem jogado bem, tem buscado os resultados, tem conseguido as vitórias. Então, por quê? Porque eu não treino um time, eu treino um grupo. Então, o jogador tem que estar preparado, independente da posição, quando ele entra, ele tem que saber exatamente o que deve ser feito. E todos eles têm prestado bastante atenção nos trabalhos táticos que a gente tem feito, nos trabalhos de vídeo que a gente tem feito. Então, quando muda as peças, o sistema continua e o jogador sabe exatamente o que deve ser feito dentro de campo. Mas é aquilo que eu falei, é importante os adversários não terem criado muitas situações contra o Fluminense, a gente não ter sofrido gol, justamente pela entrega deles e pelo trabalho que a gente vem fazendo. Ele já comenta no vídeo anterior sobre coragem. Aqui ele reforça. Já dá a planta do porquê o Fluminense está mais competitivo. Começa marcando a saída de bola do adversário. Os primeiros a fazer a marcação são os atacantes. Mas o mais importante, que ele não fala aqui, óbvio, e que a gente tem que reconhecer, é que os atacantes não tem que vir para trás do lateral para marcar. Era isso que o nosso antecessor, ou melhor, o antecessor dele, fazia. Botava o Serna e o Canóbio para vir para trás dos laterais, para ficar cobrindo os laterais. Quando a gente precisava de ofensividade, não tinha. Porque até o centroavante que trazia para trás do meio do campo. Nós passamos muito perrengue o ano passado por causa disso. Repito, se não fosse esse esquema covarde, nós não teríamos brigado pelo descenso. Se é um treinador comum, não precisa ser brilhante, igual o Diniz, igual o Renato. Se fosse um outro comum, você poderia botar ali que a gente não ia passar esse perrengue. A gente só torcia para não ser tão medroso como era o anterior. Entendeu? Então, Renato, deixa bem claro. E uma coisa que eu trago para vocês, família, desde o ano passado, eu sempre trouxe isso para vocês. Nós não temos que valorizar um time. Nós temos que valorizar o elenco. E o Renato faz isso com maestria, ele deixa claro isso. Ele não treina um time, ele treina o elenco. Por quê? Porque se ele treinar o elenco e dar condição de jogo para o elenco, quando precisar fazer as substituições, os jogadores vão estar prontos para poder atuar sem problemas. Entendeu? E isso é muito, cara, é muito maravilhoso, é muito fantástico. Isso é sensacional. Isso é muito útil. Eu acho que esse deveria ser o objetivo, não só do Fluminense, né, de qualquer clube. De qualquer bom treinador. E o Renato dispensa a apresentação, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu vejo muita gente comentar aí, que o Freitas não tem condição de jogar no Fluminense. Que o fulano não tem condição. Viu que jogou ano passado? Viu que jogou ano passado? Viu que... Família, o treinador o ano passado era medroso, fraco e queria holofote para ele. A estrela do time tinha que ser ele. Ele era o rei da coletiva. Tanto é que tinha um monte de gerador de conteúdo aí, meu Deus do céu. Parecia Tiete da coletiva dele. Ele falava um monte de merda e todo mundo, nossa, que maravilha. Então isso complica. Se você pegar o elenco do Fluminense, assim, seco, tira o Fábio, ninguém mais se destaca, porra. Ninguém mais jogou nada no ano passado. Mas eu não posso culpar os jogadores.
disso? O elenco que está brilhando agora é o mesmo que estava no ano passado. Só mudou o comando. Saiu o medo, a incompetência. Chegou a coragem e a competência. Só isso. Saiu um esquema tático ultrapassado, retrógrado, covarde. E entrou um esquema tático moderno, eficiente, eficaz. Esse é o ponto primordial. Entendeu? Até quando vai dar certo? Futebol, irmão, não dá para você precisar nada. Por isso que o futebol é maravilhoso. Mas eu, particularmente, não tenho do que reclamar. E você? Concorda comigo, né? Olha só que curiosidade. O Renato tá muito cruel, galera. O Renato acabou com um certo bolão aí. Ok? Acabou. O Renato destruiu um certo bolão. Eu acho que é por isso que lá no Premier os caras estavam torcendo tanto pro Corinthians, cara. Olha como é que estava o bolão dos caras lá. Imagina o bolão dos caras. Imagina, olha só. Aí, ó. Palpite do GE. 8 palpites. Corinthians e Fluminense. 8-0 Corinthians. Lá no palpite funcionou. Eu acho que o desespero era esse, rapaz. O Renato quebrou o bolão do GE. Coitado. Família, brincadeira da parte. Eu quero comentar aqui por último. Falando de Fluminense. Eu quero trazer para vocês essa postagem aqui do Gabriel de Souza, lá do X. É muito inteligente. Ele bota assim: e o Martinelli, hein? Campeão da Libertadores, campeão da Recopa contra a LDU, bicampeão carioca, jogador do Fluminense com mais jogos da Libertadores na história, o segundo moleque de Xerém com mais jogos pelo Fluminense na história, e quando vão admitir que ele é ídolo pra caramba? É aquela pergunta que eu faço para vocês. Por que não valorizarmos a nossa cria, principalmente quando eles merecem receber esse valor? Essa evolução tem nome: Renato Gaúcho. Mas não foi só o Martinelli que evoluiu. Até o René evoluiu. René fez uma partida honesta antes do Corinthians e agora já foi o melhor jogador em campo contra o Corinthians. Freitas, que já diziam que não tinha condição de jogar no Fluminense, vem dando conta do recado. Fez um lançamento maravilhoso no jogo antes do Corinthians, um pênalti claro que o juiz não quis dar. Canobi sofreu. Então, são jogadores que merecem nosso carinho, merecem nossa atenção e nosso respeito. Até porque, família, eles também têm família. E é muito triste, eu acho, um jogador que enverga a armadura tricolor ser humilhado pela torcida e a família está em casa observando tudo. Eu acho muito chato isso. Não sei se vocês concordam comigo. Ok? Então, sei lá, eu faço esse apelo aí para nossa torcida não ir por cabeça de quem gera conteúdo, ir pela sua consciência. Ela é sempre a mais indicada. Ok? E família, eu quero desejar esse vídeo aqui hoje, na Semana Santa, eu quero fazer um pedido todo especial, Papai do Céu, que abençoe lá o excelente jornalista Rodrigo Constantino, que está fazendo um transplante de medula. E é um ser humano fantástico que luta pelo país, sempre honesto, sempre muito leal às suas convicções, alto caráter. Papai do Céu abençoe, que nossas orações possam se juntar com as preces dos seus familiares e que ele tenha uma boa cirurgia, ok? É sempre complicado essa situação, galera. Vamos torcer para dar certo. Família, vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho e da atenção de vocês. Eu não tenho como dimensionar isso, não vou cansar nunca de falar, tá? E não se esqueça, antes de ir embora, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, aquele comentário esperto que só você sabe fazer, aquela forma inteligente,
Só você sabe fazer. Por quê? Porque você, só você, é o CEO da nossa SAF. Valeu? Muito obrigado pelo carinho até aqui. E tamo junto, Fusão. Lealdade Tricolor. Sempre uma sexta-feira santa e um final de semana abençoado para você e sua família. Até a próxima, Fusão. A gente se vê por aí.